Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui já montada, cagada de frio, porque tá muito frio hoje, mas o que vale é a intenção, não é mesmo? Tô aqui pra dar as boas-vindas pra vocês pro meu canal. É muito estranho pra mim falar isso, porque eu nunca imaginei que eu fosse ter um canal no YouTube, ou que eu fosse ter coragem pra ter um canal no YouTube, mas é isso, estou criando. E agora tô debutando nele, né? Porque esse é meu primeiro vídeo. Esse vídeo é de uma maquiagem inspirada na Letícia de Paula, que fez exatamente esse delineado com essas cores e deu o nome de delineado diferentão, delineado doidão, enfim. E ela é uma maquiadora que eu admiro muito. Eu amei essa maquiagem. Quando eu vi essa maquiagem, a primeira vez que ela postou, que se eu não me engano foi num challenge também, eu pensei, preciso fazer, preciso reproduzir, porque eu amei. E sério, gente, eu fiz no meu olho e não foi diferente. Eu amei também. Achei que poderia não dar muito certo pro meu formato de olho, até porque eu também não me gosto de delineado normal, então quando vê, né, não fosse dar certo, mas deu, eu gostei muito dessa técnica, né? Já tô estreando aqui no YouTube com uma técnica meio fora do tradicional, mas é isso aí, é mais pra dar as boas-vindas mesmo. Eu gostei muito do resultado desse vídeo e espero que vocês gostem também. Se gostarem, por favor, se inscrevam, deixem um comentáriozinho, curtam o vídeo pra mim, por favor, divulguem, sei lá, façam o que vocês quiserem, que qualquer coisinha já vai me ajudar. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Bom, então eu começo pela limpeza da minha pele. Eu vou utilizar a água micelar da Natura Cronos e vou limpar com um algodãozinho em disco. Agora com a pele limpa, eu venho aplicando água termal, a que eu vou usar hoje é da Ruby Rose. E eu gosto dela porque ela cumpre super com a função dela. Dá uma sensação de refrescância na pele e ela é super baratinha, super em conta. Gente, é importante nessa hora a gente esperar todos os produtos que a gente aplica da preparação de pele secar. Porque se a gente não aplicar, a gente só vai formar camadas de produtos que não vão ter absorvido direito. E isso lá na frente, quando a gente vier aplicando a nossa base, fazendo a nossa pele, vai nos prejudicar porque vai dar acúmulo de produtos. E pode ser que craquele, pode ser que esfarele, então é sempre bom esperar a nossa pele absorver totalmente todos os produtos da preparação de pele. Próximo passo é vir com hidratante. Esse aqui que eu tô utilizando é o da Nivea Nutritivo. Eu aplico ele com um pincel, mas eu posso aplicar ele com o dedo também, isso não faz muita diferença. Aplico em todas as áreas problemáticas do meu rosto e agora que eu vou vir espalhando ele, eu espalho em todo o rosto. Eu venho fazendo movimentos circulares com o pincel para o produto atingir camadas mais profundas da pele. Considerando que com a mão também pode acontecer isso, mas se a gente só aplicar e não espalhar muito bem, isso não acontece. Então é bom vir dando essa espalhada mais caprichada. Pode fazer isso com a mão, não tem problema nenhum. O importante é só fazer movimentos circulares. Também não precisa ser obrigatoriamente com esse pincel Kabuki do Wool Fiber. O interessante é aplicar com o pincel do Wool Fiber porque ele não é só cerdas sintéticas, ou seja, ele não vai manter só aquela coisa superficial, mas ele também não vai absorver por não ser só de cerdas naturais. Então, eu espero esse creme que eu apliquei secar no rosto e vem com este sérum aqui revitalizante da Ruby Rose. Ele é bem um aspecto de sérum mesmo, ele não é nenhum óleo, mas ele também não é um hidratante, ele é um pouquinho mais pegajoso e ele é muito bom pra disfarçar linhas de expressões. Como minha pele é seca, eu tenho várias delas marcadas, um pouquinho na testa, um pouquinho no bigode chinês. Em seguida, quando eu aplico os produtos, talvez não marque, mas a longo prazo craquela. Então, para evitar que isso aconteça, eu venho com esse sérum revitalizante. Aplico nas áreas onde eu tenho linhas de expressões. E venho espalhando com o dedo mesmo. Porque como isso aqui é mais pontual, talvez com o pincel eu não tenha esse controle. E com o dedo eu tenho um pouquinho mais. Aplico também aqui do ladinho do nariz, que é uma zona que craquela bastante. E aqui na zona das minhas linhas de expressão. Por ele não ser um primer, não tem tanto problema que ele fuja um pouco dos pontos que a gente aplicou.
não tem necessidade de aplicar fora, de aplicar em todo o rosto. Mas caso isso aconteça, não tem problema. Agora, o primer, se a gente aplicar em todo o rosto, em regiões que não tem necessidade dele, pode dar problema mais lá pra frente, na base, no corretivo, quando a gente estiver fazendo a pele mesmo. Porque por ter excesso de produto pode vir a esfarelar a base, pode vir a craquelar, pode vir a abrir buraco. Então o primer é um produto que eu gosto de aplicar só onde realmente é necessidade. O sérum também, mas se acontecer de ir em outras regiões, não tem problema, não vai afetar em nada a nossa maquiagem. Feito tudo isso, eu venho com um Fix da Ana Paula Marçal e vou fixar tudo isso aqui que eu coloquei e ainda preparar mais ainda a minha pele, deixar ela um pouquinho mais resistente para receber a base. Esse Fix tem um cheiro maravilhoso, gente, não tem estruturas. Bom, então agora sim eu passo a esperar tudo isso secar para poder vir com a base e não ter problema da base deslizar na pele, misturar com nenhum desses produtos. Então assim que secar eu volto aqui para aplicar a base. Enquanto esses produtos secam e eu não aplico a base, eu vou vir preparando ela. Para isso eu vou precisar da minha plaquinha e da minha base e de um diluidor, que o que eu vou usar hoje é o da Mislari. A base que eu vou usar hoje é a da Make Be, do Boticário. Ela já tá com o nome apagado, mas ela é a base líquida deles. Aqui eu coloco na plaquinha, não precisa ser muito, porque eu vou vir colocando o diluidor em cima. E venho com 2 gotinhas do diluidor, não precisa mais que isso. Os diluidores, normalmente, eles são bem potentes e, além de fazer o produto render mais, eles normalmente aumentam a durabilidade e aumentam a espalhabilidade dos produtos. Uma dica aí para quando vocês tiverem um produto que estiver sequinho, estiver no fim, é colocar aí 1 ou 2 gotinhas de diluidor, que ele já vai dar uma boa revivida nesse produto. No momento eu tô aqui misturando, fazendo a minha misturinha. Ela tomou uma dimensão bem grande. E agora eu venho com o meu dedo conferindo se minha pele absorveu totalmente os produtos. Sim, ela absorveu. Então eu venho com um pincel, esse aqui é um pincel língua de gato. Primeiro eu vou passar esse excessinho aqui. Tirar ele na minha testa. E agora eu venho aplicando a base. Sempre bom a gente aplicar a base em camadas, porque como eu vou aplicar e vir dando acabamento depois, e é uma base mate, é interessante a gente fazer primeiro uma camada, dar acabamento nessa camada, para depois vir na segunda camada e dar acabamento nessa segunda camada. No caso, a primeira vai ser a parte de cima do meu rosto, que é a região das olheiras. E eu venho dando acabamento com a esponjinha. Essa esponjinha tá umedecida. E eu gosto de trabalhar tanto com ela seca quanto com ela umedecida. Quando eu quero uma cobertura um pouquinho mais grossa, eu uso a esponjinha seca. E quando eu quero uma cobertura um pouquinho mais leve, eu uso a esponjinha umedecida. Venho refazendo a misturinha. Aplico uma quantidade não muito grande de base, um pontinho já é o suficiente. E aqui eu aplico 2 gotas do diluidor. Eu venho aplicando aqui na segunda camada do meu rosto, que é na parte de baixo. Aplico com um pincel, depois eu viro dando acabamento com a esponjinha. Tinha pensado em levar ela pra cima agora? Não, já tava assim, a semana só deu uma patinha. Minha mãe mandou óleo, ela tá trouxe o cara trouxe 2 patinhas, eu não sei. Ué, você não tá aqui? Mesmo que eu esteja só aplicando, eu gosto de vir aplicando dando batidinhas e não arrastando, para não arrastar nada que esteja embaixo dos produtos que a gente aplicou para preparação da pele. Aplico a base de forma que ela fique totalmente uniforme e agora venho com a esponjinha novamente dando acabamento. Dei o acabamento na minha base, agora eu venho pro contorno. Pra ele eu vou usar esse corretivo aqui da Maquia de camuflagem, a cor dele é a Pecan.
E eu vou aplicar 2 gotinhas do meu diluidor também da Micellar nele. E eu sempre gosto de botar diluidor nessa camuflagem. Tem gente que usa sem, tem maquiadoras que eu já vi falarem que usam sem, mas eu prefiro usar com, porque senão ele mais sequinho é de muita difícil espalhabilidade, muito difícil para esfumar. Então eu prefiro assim já facilita a vida. Eu já aplico com um pincel chanfrado de cerdas sintéticas e já aplico esfumando. Eu dou uma mexidinha aqui para dar uma aquecida no corretivo e venho marcando o meu contorno. Notem que eu já vou marcando ele e esfumando. Eu fiz o contorno da minha maçã do rosto e agora eu venho fazendo o contorno da lateral da minha testa. Faço de um lado, depois eu faço do outro. Isso serve para pessoas que, como eu, têm 50 mil dedos de testa. E esse contorno assim dá uma escondida nisso, sem contar que dá mais profundidade pro rosto. Eu acho muito bonito. Dá mais uniformidade, senão fica aquele efeito de... Mesmo que a pessoa não tenha necessidade de um contorno muito forte na testa ou nas regiões aqui das têmporas, eu gosto de colocar um quase do tom da pele dela, só que um pouquinho mais escuro, quando eu tô fazendo em cliente, no caso, né? Caso ela não tenha essa necessidade, porque deixa o contorno uma coisa mais harmônica, não parece que a gente tá só aplicando um contorno aqui do lado, só um risco e deu. Eu gosto de fazer todas as áreas de contorno em todas as clientes, só que em algumas eu reforço, óbvio que nem todas têm a mesma estrutura, só que algumas que precisam que dê uma escondida, eu dou uma escondida, e nas que não tem essa necessidade, eu simplesmente dou uma sombrinha natural ali para aquela pele, porque normalmente sem base, aquela pele tem sombra nessas regiões, e com a base ela perde essa sombra e parece que fica só uma máscara. E o contorno também serve para tirar esse efeito. Venho aplicando no meu queixo, porque além de 50 dedos de testa, eu tenho 40 de queixo. E essa região é muito importante você tentar para não fazer muito forte, muito marcada, porque senão pode dar um efeito não muito legal. Então, eu venho aplicando todo o produto no queixo e depois eu venho levando o excesso que ficou no meu pincel para as laterais do meu rosto, para reforçar esse contorno aqui que eu já tenho, que todo mundo tem, né? A extremidade do rosto, é bom a gente marcar ela também, mas leve só pra mostrar que tem sombra aí, que era o que eu tava falando agora. Pra fazer a região do nariz, eu vou usar um pincel um pouquinho menor. Esse aqui também é de cerdas sintéticas. Ele é da Macrylan, número A09. E eu vou pegar também o mesmo contorno que eu tava usando da Maquier, mesmo corretivo, aliás. E vou vir fazendo aqui o contorno do meu nariz o mais fino que eu conseguir. Desculpem se eu for caindo, assim, à medida que eu vou me maquiando, porque o espelho tá bem na minha lateral, ele tá bem baixinho, pra eu me enxergar perfeitamente nele, eu teria que ficar assim, o que ficaria totalmente desproporcional aqui pra câmera, vocês não conseguiriam enxergar, então eu tô aqui meio que com um olho no espelho e outro olho na câmera. Então, de vez em quando pode ser que eu dê essas falhas, mas assim que eu me der conta que eu tô saindo da minha ideia aqui do vídeo, eu volto. Isso acontece muito quando eu tô muito concentrada. Já aconteceu, na verdade, em vários tutoriais que eu fiz pro Instagram mesmo. Eu tô muito concentrada no que eu tô fazendo, eu esqueço, simplesmente esqueço que eu tô fazendo um vídeo, esqueço que eu tô com uma câmera na minha frente. E vou aí
pra qualquer lado, que é o lado que faz eu enxergar melhor no espelho. Dei os últimos acabamentos e agora vem pra parte da camuflagem. Essa é uma parte que ela é meio assim, sem regra, tá? De em que momento fazer da maquiagem. Ela pode ser feita tanto antes de passar a base, quanto depois que tu aplica a base, ela ser a primeira coisa que tu aplica, quanto depois de aplicar o contorno. Ela só não vai fazer sentido ser aplicada depois que a gente já faz a iluminação. A iluminação sim tem que ser a última parte da nossa pele, a última parte de produtos em creme na nossa pele. Tem gente que prefere fazer a iluminação antes de fazer o contorno em creme. E não tem certo nem errado, só que daí se tu prefere fazer isso, a tua camuflagem vai ter que ser antes dessa iluminação. Corrigindo o que eu falei ali, não é que necessariamente a iluminação tenha que ser a última parte, mas ela sempre tem que vir depois da camuflagem. A camuflagem que eu vou usar também é da Maquier, é na cor Ivory, e eu venho aplicando ela com o pincel língua de gato. Da mesma forma que eu diluí a outra camuflagem para fazer o contorno, eu vou diluir essa para fazer a camuflagem. 2 gotinhas são o suficiente. Eu posso pegar o pincel fazendo movimentos circulares. Essas camuflagens, elas são meio chatinhas, assim, pra pegar. Mas se a gente dilui da forma correta, facilita muito a nossa vida. E eu venho camuflando aqui as minhas olheiras. Isso é uma dica que super ajuda a disfarçar as olheiras. A camuflagem nada mais é do que uma adição de cobertura na nossa maquiagem. E a gente vai usar ela aí em áreas meio que pontuais. Não tão pontuais quanto os corretivos de iluminação, mas não precisa expandir muito. Também já vi maquiadores fazendo uma pele inteira com camuflagem, mas aí são pra maquiagens que tem que durar uma vida inteira. Como não é esse meu intuito com a maquiagem de hoje, eu só tô fazendo aqui pra dar uma cobertura a mais, uma camada a mais de produto nas áreas em que eu sinto que eu preciso dessa camada a mais, preciso mais de uma cobertura extra. A camuflagem também pode ser utilizada para corrigir tom de base, caso aconteça de algum dia errar aí o tom de base e não for uma coisa extremamente grave, tem como fazer esse conserto com a camuflagem e com o contorno. Se tu fez a base muito clara, bom, aí fica mais fácil ainda de corrigir com o contorno. Com a camuflagem já nem tanto. Mas se tu errou para um tom mais escuro, a camuflagem vai te ajudar. E o contorno daí tu vai ter que fazer um enjambre, mas também dá certo. Terminando aqui de aplicar a camuflagem nos pontos que eu considero necessários. E eu vou agora aplicar a iluminação por cima para depois esfumar tudo junto. Eu faço isso para dar mais uma praticidade aí no processo. Pode fazer um de cada vez, como pode fazer os dois juntos, não tem problema. Tem que ter um cuidadinho a mais quando a gente vai fazer os dois juntos, para não tirar nada do lugar, mas também funciona, tá? Aplico esse corretivo que eu tô usando aqui, é da Ruby Rose. Eu acho ele muito bom para iluminação. Ele é muito fácil de aplicar, eu acho ele super confortável na pele. Então, ele é um dos que eu mais gosto, assim, de utilizar, até como uso pessoal e como uso profissional. Embaixo do queixo, aqui no arco do cupido. E agora a gente tem que ter muito cuidado nessa etapa aqui, porque tem que deixar o mais fininho possível. Então, pra esfumar, eu venho com essa outra esponjinha aqui que tá limpa, tá? Ela não pode estar com resquício de produto. E eu começo pelas camadas que tem mais produto, ou seja, onde eu apliquei a camuflagem. Eu tenho que me conter apenas nas áreas onde eu apliquei ela. Não posso invadir o contorno, eu posso até utilizar ela, tirar o excesso da esponjinha dela em outras áreas do meu rosto. Mas onde eu apliquei o contorno, se eu aplicar ela, ela vai desfazer todo o contorno que eu já tive o trabalho de fazer, né?
E agora eu venho com uma esponjinha um pouquinho menor para esfumar as áreas aí, né, da iluminação e dar um acabamento mais preciso. Também não posso sair da área que eu delimitei, só que na região da parede do nariz não tem problema, porque essa área a gente vai vir esfumando depois com outra esponjinha para unir com o contorno que a gente fez com o nariz. Porque primeiro a gente faz um contorno marcado para depois vir esfumando ele. Uma área do nariz aqui é um pouquinho mais delicado, né? Mas é que a gente consegue. Se ele der uma desemparelhada, que foi o caso, só a gente voltar com uma outra esponjinha limpa e suavizando aqui as bordas do contorno com as bordas da iluminação que a gente fez. Depois disso eu venho aplicando o mesmo corretivo na minha pálpebra, o corretivo de iluminação. Eu venho espalhando ele com a esponjinha grande. Agora, com a pele molhada mesmo, eu venho aqui com essa paletinha aqui de iluminadores e blushes. E venho com este rosinha aqui, um pincel bem fofinho. Agora o que eu tô fazendo é um fundinho pro meu iluminador. A minha intenção com a técnica que eu vou fazer não é que fique um blush super aparente. Porém, eu gosto muito de fazer isso aqui pra fazer isso que eu falei agora, pra dar um fundinho no meu iluminador depois. Eu aplico com a pele molhada porque eu acredito que reforça, faz aparecer um pouquinho mais ele no final, sabe? Mas aqui é lindo, gente. Só que a gente tem que ter muito cuidado pra que não marque, né? Porque com a pele molhada é muito fácil de marcar qualquer coisa que a gente fizer, principalmente se essa coisa for com um produto em pó. Blush a postos, agora eu venho com este pincelzinho aqui, mais fofinho, com a mesma paletinha, eu venho com essa cor aqui, fazendo movimentos circulares pra pegar, e com a lateral do meu pincel eu aplico com muita calma nessa hora também, porque é muito fácil de marcar o iluminador. Muito fácil de distribuir produto e não dá o efeito que a gente quer, que é esse efeito aí mais espelhadinho. O segredo do iluminador não é nem o iluminador em si, o produto em si, e sim a forma como a gente aplica ele, porque pode ser o melhor iluminador do mundo, se a gente aplicar da forma errada, pegar o pincel com a mão errada, ele não vai ter utilidade nenhuma. Isso acaba fazendo a gente se frustrar, eu sei porque isso aconteceu muito comigo. Eu super me frustrava, assim, com os iluminadores que eu usava, e porque eu não sabia usar, e aí eu vi outras pessoas usando, outros maquiadores, e com eles dava super certo, olha.
Um efeito lindo, ficou um efeito espelhado. E com eles dava super certo, comigo não dava. Eu aplicava horrores de produto e mesmo assim não tinha o que fazer para que pigmentasse do jeito que eu queria. E depois de um tempo eu descobri que era porque eu estava aplicando errado. Vem com um pincelzinho menor para aplicar, vocês sabem onde, né? Pra fazer qualquer coisa aqui a gente precisa de um pincelzinho menor, porque senão se a gente vier com um pincel grande vai tirar todo o efeito da iluminação que a gente deu, todo o efeito de nariz fininho. Aplico aqui no inicinho do meu nariz, no inicinho dessa curvinha daqui. E trago um pouquinho aqui pra cima. Iluminar essa área aqui, o que acontece, gente? A gente expande essa área e faz com que esta curva, que conecta aqui, né, com o corpo do nosso nariz, pareça mais comprimida ainda. Parece que, tipo, ela faz uma curva maior do que ela realmente faz. Então, isso também dá muito efeito de afinar. Não é só afinar aqui. Aqui também faz muita diferença. Agora eu vou vir aplicando pó solto e eu vou usar dois pós diferentes. Esse aqui é o da Payot Translúcido Crepúsculo e eu vou usar ele só na área dos olhos porque ele tem pigmento de brilho. Eu acho que ele fica lindo nessa área porque ele reforça um pouco da iluminação que a gente já tinha feito. E aqui eu vou aplicar com um pincel mais fofinho. E agora, para as demais áreas do rosto, eu venho com esse aqui, que é da Payot também. E ele é na cor 23. E ele eu vou aplicar com uma esponjinha dessas aqui que são meio queijinho, sabe? Eu adoro que, assim, os dois são da Payot, mas cada um me dá um trabalho bem diferente um do outro pra aplicar. Aquele Translúcido Crepúsculo, gente do céu, acho que é porque ele é mais fininho. Mas eu tiro a esponjinha que já vem nele mesmo e eu tomo um banho de pó. Juro pra vocês, eu tomo um banho de pó. E esse aqui é uma dificuldade, assim, pra sair, que olha... Porque esse aqui não precisa de tanto produto. E venho nas demais áreas do rosto, onde eu não apliquei o pó. Aliás, onde eu não apliquei contorno, perdão. Aí foi só falar, que me dá trabalho pra publicar, que eu já viro tudo. É impressionante. Já venho com esse pincel aqui, lequezinho, só que mais fofão. E venho tirando, dando batidinhas no produto, não pego e arrasto assim. Eu só dou batidinhas, que vai saindo tudo de leve. Sem muitas preocupações, sem pressa, né? Eu venho selando com este pincel aqui mais fofinho. Eu vim com esse contorno aqui da Natura. Pó bronzeador. Contorno, tá, gente? Porque ele é mate, ele não tem nada de bronzer. Eu usei ele faz muito tempo e eu amo ele também, porque ele dá... Ele tira um pouco do efeito artificial do contorno, porque ele não é aquele contorno frio, sabe? Óbvio que ele, consequentemente, não encaixa em peles que tem subtom em peles que tem subtom frio. Mas como a minha pele tem subtom neutro, eu gosto muito. Com subtom neutro, com subtom quente, ele dá super certo. aqui do queixo eu venho só dando uma seladinha, mas nada demais, porque esse contorno aqui a gente não pode pegar nele, né? Lembram? Aqui eu venho fazendo esse contorno daqui também. A lateral. E eu vim reforçando tudo que eu fiz com produtos em pó antes de selar a minha pele. No caso, blush e iluminador. E eu venho reforçando o iluminador com outro. Vem com o mesmo blush, esse rosinha daqui. Aplico exatamente onde eu já tinha aplicado.
Venho com o mesmo pincel que eu apliquei o iluminador antes, com o mesmo iluminador, aplicando na mesma região. Agora eu vou aplicar aqui no arco do cupido. Não lembro se eu já tinha aplicado antes, mas acho que não. Aqui, e pra vir aplicando na pontinha do meu nariz. Esse pincelzinho aqui. Pronto. E agora, pra deixar, que nem fala a Letícia de Paula, que é a inspiração desse tutorial, pra deixar o meu iluminador efeito sol, vocês vão precisar de óculos pra assistir esse vídeo agora. Eu vou vir com esse iluminador aqui da Make More e um pincelzinho um pouquinho mais preciso. Esse daqui é um pincel de sombras da Vult número 15. Mas ele também serve pra aplicar iluminador, porque ele é bem fofinho, serve das naturais. Eu venho com um pouquinho do produto e eu vou aplicar de pouquinho. Uma bolinha. Olha o efeito que dá esta coisa. Gente, sério, eu não tenho estruturas, não tenho. Ele deixa... A minha massa do rosto tá literalmente um espelho agora. Juro pra vocês. Zero estruturas. Zero estruturas. Eu vou aplicar na pontinha do nariz, né? Como não? Aqui também. Só que nessas regiões eu não reforço com tanto produto, tá? Esse iluminador é muito potente, gente. Tem que ter cuidado com ele. Mas ele é lindo demais. Eu estou apaixonada. Gente, pra fazer esse próximo passo, eu dei uma aproximada aqui bem legal na minha... Eu vou até tirar um pouquinho, né? Dei uma aproximada aqui na tela pra vocês verem com mais detalhes, né? O olho. E pra vocês verem com mais detalhes essa pele maravilhosa também, que eu não superei. Não superei, não superarei. E vamos lá então. Pra fazer o olho eu vou utilizar o seguinte. Esse Perfect Cut aqui da Ana Paula Marçal. Esse aqui é na cor Navy Blue. Não vai dar pra chegar, mas enfim. Ele é azulzinho. E eu vou misturar ele com o Perfect Cut branco da Ana Paula Marçal. Quem viu o meu vídeo do delineado gatinho no Instagram, no IGTV do Instagram, sabe que o produto é esse. Eu vou tirar um pedacinho de cada um, vai ser bem difícil pra mostrar isso. Olha, essa aqui é a espátula da minha plaquinha. Eu vou tirar um pedacinho dele, colocar na plaquinha. Na verdade, eu vou precisar tirar um pedacinho um pouquinho maior, né? E aqui, ó. É isto aqui. E a mesma quantidade do azul eu vou tirar com essa abinha da espátula. A gente, que dó de fazer isso no produto, né? Mas é o único jeito. Aí essa não ficou bem grudadinha, então eu não vou inclinar muito, mas aqui tá. Essa misturinha das duas. Agora eu vou pegar o meu diluidor da Mislari também. E vou pingar uma gotinha dele aqui no meio dessas duas pastinhas. Tudo do mesmo jeito, tá, gente? Quando a gente for misturar com o diluidor e tal. Ok, ficou dessa cor aqui, bem clarinho, né? Daí eu venho com um corretivo de esfumar bem pequenininho, meio preciso. Aí esse aqui é o da Maria Margarida P16. E eu venho fazendo uma base aí pra sombra dos meus cílios inferiores. E eu venho trazendo, ó, pra cá. Isso vai facilitar bastante na hora do delineado. Tiro o excesso, pode ser na minha mão mesmo. E esfumo. Faço a mesma coisa do outro lado.
Gente, lembrando que esses Perfect Cuts da Ana Paula Marçal, tira o excesso, eles são bases em pasta para sombras. Ele tem mais ou menos a mesma função do BT Velvet, a diferença é que o BT Velvet é líquido e esse aqui é em pasta. Seguinte, toda vez que a gente aplicar ele, a gente tem que selar, senão selar dá ruim. Então, eu venho aqui e esfumo tudo que der pra esfumar, tá? Talvez eu tenha deixado ele muito claro, mas isso não vai ter problema, porque a gente vai vir com outra sombra por cima. Pra fazer o que eu acabei de falar, né? Sei lá. Tiramos o excesso. Quando a gente vê que o excesso tá nos atrapalhando pra esfumar, é hora de tirar ele. Podemos tirar na própria pele ou em um papelzinho, que nem eu estou fazendo agora, que eu deixei aqui do lado prontinho pra isso. Eu vou vir com um pincel pouca coisa maior que ele e vou vir esfumando ele, as bordinhas dele. Esse aqui, gente, ele é um pouquinho maior, levemente, mas ele é mais preciso, ele é um pouquinho mais duro. Vou vir aplicando uma sombra azul, essa aqui é da paletinha da Catherine Hill. Esse azul mais claro aqui me faltam mãos pra mostrar, mas este aqui. E vou passar por cima do que eu fiz aqui. Eu vou só selar isso aqui, eu não vou... Essa sombra aqui, ela não vai dar muita profundidade pra essa minha cor. Ela é só pra selar mesmo, pra garantir que não vai transferir, que não vai ter nenhum problema com ela. Levo aqui pra cima. Aqui eu tô com um pontinho porque eu tô com uma espinha. Então vai ficar um relevinho, mas é a vida, né? Volto com aquele pincel anterior da Ico e suavizo as bordas. Tudo na maquiagem e acabamento. Agora, eu venho neste azul aqui mais escuro, com esta pontinha aqui, e eu vou aplicar bem rente a raiz dos meus cílios. E agora, assim, com essa cor, eu vou dar uma profundidade no meu esfumado, no meu azul. E eu subo também com essa cor. Fiz essa parte de baixo, agora eu venho para uma parte um pouquinho intensa. Socorro, Senhor Jesus. Eu vou vir com esse pincelzinho aqui da Ico, que ele é bem fininho, ele é tipo aqueles pincéis de decorar unha. Eu vou vir com o Perfect Cut da Ana Paula, dessa vez eu vou usar ele puro, o azul, né? Pra começar a fazer o delineado. Puro no sentido de que eu não vou misturar ele com branco. Mas eu vou dar uma diluída nele, porque esse aqui ele tá bem sequinho, então ele pode me dificultar um pouquinho ali, né, pra fazer o delineado. E eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. Então, eu venho aqui, apliquei, botei uma gotinha do diluidor. E agora ele tá dançando aqui. Enfim, eu vou colocar o produto. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha que vai sair daqui. Eu vou mostrar pra vocês agora, porque quando eu estiver falando eu não vou conseguir falar e fazer ao mesmo tempo. Então, eu vou demonstrar pra vocês agora e depois eu vou fazer. Eu vou traçar uma linha que vai contornar essa aqui que eu já fiz e vai chegar até onde eu cheguei com a sombra mais escura e vou voltar fazendo um delineado gráfico por cima do meu côncavo. Eu não vou fazer ele na marcação do meu côncavo, vou fazer ele um pouquinho mais em cima e vou chegar até aqui, é mais ou menos a metade, onde fica a bolinha do meu olho mesmo.
Gente, deu certo. Eu não tô nem acreditando que deu certo. Juro pra vocês, não ficou bem fininha essa linha, mas não tem problema, porque agora eu venho esfumando ela pra fora, dando uma profundidade com a sombra também. E vou fazer isso com vocês, e depois eu vou terminar e fazer este lado sem filmagem, porque essa tensão eu não quero passar de novo, tá? Então, eu venho com aquele primeiro pincel, P16 da Maria Margarida, venho com o meu azul, e eu venho esfumando o Perfect Cut pra fora. Só que isso aqui tem que ser feito com muito cuidado para não entrar aqui dentro, né, do delineado. Eu vou vir com essa sombra azul mais clara para depois vir dando uma profundidade com a sombra azul mais escura e retocando também o delineado, que também vai ficar provavelmente meio apagado, como já tá ficando, por causa da sombra que vai cair em cima dele. Eu vou vir com esse pincelzinho aqui da Ico e vou vir dando uma puxadinha na pontinha dele para ele ficar mais pontudo aqui. Volto com o pincelzinho da Maria Margarida e aplico, deposito bastante sombra sem medo de ser feliz. Eu vou vir esfumando essa bordinha aqui. Quando eu sinto que já não tá mais esfumando, é porque não tem mais produto pra esfumar. Então, eu volto com o produto. Aqui embaixo também. Gente, pra vocês saberem, esse processo de deposita e esfuma é eterno. Eu vou ficar aqui até morrer. Agora sim, eu volto com aquele azul mais escurinho e eu reforço o contorno do meu delineado. Lembrando que agora eu tô só depositando, depois eu vou vir esfumando isso. Cai um pouquinho de produto, né, de sombra, a gente tira, porque como a gente fez a selagem da nossa pele não mancha, mágica. Venho novamente com o azul aqui na minha linha d'água. E eu dou uma esfumadinha nele. Agora eu venho com um pincelzinho de recorte, esse aqui é da Ico também. Venho com a minha camuflagem. Pra fazer isso, é ideal que seja exatamente do tom da nossa pele, tá? O produto que a gente for usar, o corretivo, enfim. E venho corrigindo as áreas em que a minha sombra invadiu.
Primeiro eu vou tentar tirar um pouquinho do excesso. Porque como eu tinha pré-selado a minha pálpebra, eu consigo tirar um pouquinho do excesso. Faço um recorte como se eu fosse fazer um cut. Gente, é um detalhe tão simples, mas que dá um acabamento lindo. Então, agora que eu recortei o meu delineado, eu tenho que vir selando essa partezinha que eu recortei. Então, eu venho com um pincelzinho, qualquer pincelzinho que caiba aqui, né, na área. Venho com o pozinho da Paiô, o que eu usei pra selar o meu rosto. E selo a minha pálpebra. Pronto. Agora eu vou fazer esse outro lado sem filmar e vou voltar aqui quando estiver pronto. Terminei o segundo olho. Gostei do resultado, tá, gente? Nunca tinha feito. Não estou familiarizada, né? Achei bem diferentão mesmo, pra honrar o nome. Mas é isso aí, se reinventando, se renovando. Vou colocar uma asinha de borboleta em 2 pontos deste olho. Vou vir aqui, venho com o meu dedo mindinho mesmo, levanto a minha sobrancelha e coloco ela no ponto alto. E venho fazendo a mesma coisa do outro lado. E agora venho fazendo a mesma coisa neste cantinho aqui. Cantinho interno. Não tem problema que seja com o dedo. Na verdade, eu acho que o dedo ajuda a fixar mais do que o próprio pincel. Gente, peço desculpa se as posições ficarem muito diferentes, mas é porque eu tô fazendo esse vídeo e tô gravando um challenge ao mesmo tempo, tá me dando um trabalhão pra me organizar aqui. Tô com o meu roteirinho que eu faço pra todo challenge que eu faço. Um roteirinho que só eu entendo, né? Mas tudo bem. E aí eu tô olhando ele aqui, daí eu faço vídeo, daí eu volto a câmera, daí acaba a minha bateria e daí, meu Deus, uma confusão toda, mas no fim dá tudo certo como sempre. Então, olhem o que eu vou fazer. Eu vou aplicar, inclusive eu tenho que pegar porque eu não coloquei aqui na minha bancadinha. Eu vou aplicar a cola de cílios nos meus cílios e enquanto ela seca eu vou fazer na minha sobrancelha. Gente, a colinha que eu vou usar é essa daqui da Atelier Paris. É a primeira vez que eu tô usando ela. Essa cola é conhecida por ser porreta, então vamos testar pra ver se é porreta mesmo. Ela tem esse tubo aqui que eu acho super interessante, só que esse aplicador, ele é meio perigoso. Ui, medo. Mas vamos ver aqui, né? Eu quero... Ah, não, ele até que é de boa. Venho aplicando aqui. Gente, ai, socorro, que medo. Essa cola aqui é tipo um super bonder pros cílios, pelo que dizem, né? Vou deixar ela aqui secando. Pra fazer minha sobrancelha, eu vou utilizar essa... Deixa eu ver se é isso. É isso. Essa pastinha de sobrancelha da Ana Paula Marçal, a cor é Brow Sculpt. Vou usar o diluidor, né? Que a gente usa pra tudo nessa vida. 2 gotinhas é o suficiente também. 2 gotinhas é a chave pra tudo. São poucas coisas que precisam de mais que isso. E vamos procurar aqui um pincel, ó, é um pincel chanfradinho aqui, bem fininho, importante, esse pincel é bom até pra fazer delineado, gente. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço no Instagram, quando eu coloco caixa de perguntas, pessoal lá, é uma das principais dúvidas, então eu vou chegar bem pertinho e vou explicar milímetro por milímetro. Eu começo pela parte de cima, tá? Só que assim, eu não começo direto daqui do início, eu começo de onde a minha sobrancelha começa a falhar mais, que começa
a subir pra curva. E aí, quando eu tô pintando essa parte aqui, o pincel, ele fica deitado. Assim, olha. Aqui eu posso trazer o excesso aqui pra baixo. Eu deposito aqui, ó, nesta curvinha. Depois que eu apliquei a primeira vez, sempre quando eu for vir depositar, eu vou depositar nessa curvinha daqui. E aí, dessa curvinha, trago pra cá, ó, pra pontinha e pro início. Pode abrir, mano. Eu dou uma empurradinha desses pelinhos aqui pra cima, pra eles ficarem parados. Nessa sobrancelha tem glitter, né? Coisa glitter. E venho com o pincel de pé, pra não ter perigo de manchar a minha sombra. Eu tô gostando mais de fazer a sobrancelha por último na maquiagem, mas daí a gente tem que ter esse cuidado, porque se borrar a sombra, a gente não pode corrigir depois. Aqui eu venho com a parte mais fininha do pincel, trazendo só os últimos excessinhos aí de produto. Eu venho preenchendo aqui o que falta, né? Depois que eu faço isso, eu venho com esta máscara de sobrancelha que dá na Paula Marçal também. Essa aqui é na cor Soft Brown. Eu passo nos meus cílios, né? O rímel normal. Só que daí eu venho penteando ela um pouquinho pra cima. Eu gosto de usar porque essa máscara dá uma incorporada assim nos fios. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. De pé aqui. Aliás, deitada aqui. E venho pintando pra baixo. Só com excesso de produto. Venho puxando pra pontinha. E daí aqui eu uso o pincel mais de pezinho. Aqui eu venho empurrando os pelinhos pra cima pra eles não me atrapalharem no que eu tô fazendo. Inclusive, eu preciso cortar esses meus pelinhos. Nem lembro quando é que foi a última vez que eu fiz a sobrancelha em uma designer. Então, agora eu venho aplicando o rímel. Esse rímel aqui da Maybelline. Vou esperar um pouquinho mais a colinha do cílio secar. E enquanto isso, eu vou aplicando batom. Vou usar esse pincelzinho aqui bem pequenininho em unha de gato. E vou usar o meu batom, esse aqui da Max Love, cor 321. Depois eu venho com um diluidor, novamente na minha camuflagem. Uma gotinha, dessa vez pode ser. E aí, pra aplicar ela, eu vou vir com o mesmo pincel que eu apliquei o batom. Eu vou tirar um pouquinho o excesso dele aí numa toalhinha aqui, papel toalha. E vou vir passando pra dar uma clareada no batom. Ai, que lindas. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Que isso dê certo. Eu venho olhando pra baixo. Olhando pra baixo.
Gente, esse é o resultado da minha produção. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é aquela mesma coisa de sempre, que eu nunca falei, mas que agora eu vou começar a falar, pois estou debutando aqui no YouTube. Então, se tu gostou, te inscreve no meu canal, ativa as notificações para toda vez que que eu postar um vídeo novo, te chegar um aviso. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até uma próxima.